Muita gente, inclusive eu, né, critiquei no podcast, fiz vídeo falando sobre a performance dele. O quanto que vocês acham que o sobrenome Gracie atrapalhou e ajudou o Kron nessa jornada dele, de repente esse breve episódio, vamos chamar assim, de passagem pelo UFC. Queria saber, eu vim fazer essa resenha aqui pra gente tentar entender o tanto que isso ajuda, o tanto que isso atrapalha, e se faz diferença pra gente como telespectador e pro evento, o que traz de audiência, o que não traz. Fica aí, não sai daí que a gente vai fazer uma resenha rápida sobre isso. Galera, já que tá aqui, comenta alguma coisa aí, eu leio tudo que vocês escrevem, eu respondo quase todo mundo, então se tiver alguma pergunta, aproveita pra mandar no comentário aí, não esquece de deixar o like. Um abraço, bora pro vídeo. O caso do Kron é um negócio estranho. Eu tenho quase certeza de que uns anos atrás, quando ofereceram esse contrato do UFC pra ele, chegaram com dinheiro que ele não ia recusar, entendeu? Eu não acho que esse cara começou no UFC ganhando 20 mil dólares, 30 mil dólares, ele vem com um peso grande e com um suporte grande por trás dele, que era o pai dele, o Rickson. Eles sempre fizeram muita questão de guardar bem a carreira do Kron e não sei o quê, até o ponto que o Kron decide meio que se separar do pai e usar os dias como base de treinamento, filosofia de luta, de vida. Eu não sei até aí eu não posso ficar falando muito porque eu vou especular, porque sobre o relacionamento dos dois a gente não sabe. Acho que 2018, 2019, eu fiz uma aula com o mestre Rickson e eu falei do Kron. A primeira vez que o Rickson veio aqui no podcast, o Kron tinha acabado de fazer a luta dele com o Cub Swanson. O Rickson falou que acha que ali ele quis sair na porrada mesmo, pra mostrar que aguentava porrada, meio que, tipo, uma iniciação do estilo Dias de ver as coisas, entendeu? E ele faz uma grande estreia, finaliza o Cáceres, aí cresce aquele monte de expectativa, aí ele volta no mesmo ano, perde essa luta aí que eu falei pro Cub Swanson, aí fica 4 anos sem vir, teve pandemia, que nem eu falei e tal, e aí alguma coisa desligou na cabeça desse cara, não que tava tudo ligadinho antes, ele sempre foi meio rebelde, vamos dizer assim, por falta de uma palavra mais delicada aqui. Mas a história não é essa. Ele até fez um post no Instagram depois da luta, dizendo, eles odeiam a gente porque eles não são a gente. Cara, e não é isso, a gente quer gostar do cara, mas não dá. A gente sempre, eu acho que até quem tem o hate, que fala dos Gracie, rola uma nostalgia, entendeu? Então a gente quer muito ver um deles brilhando, e por que não o Kron, né? Mas é óbvio que esse cara não é representante da família. O nome Gracie nas costas dele pesa, e pesa mal. Ele não consegue ser um representante nem que ele quisesse, entendeu? Ele não tenta, e ele não... eu não consigo explicar. É difícil explicar. Vocês estão entendendo aqui? Assim, eu não consigo explicar sem esculachar. Eu não vou esculachar porque esse vídeo, o ponto desse vídeo não é isso, tá? Falando dessa luta, a última luta dele especificamente, eu sou confiante que ele fez essa última luta. Pensa bem, muitos caras começam com 4 lutas no contrato. A não ser que eu esteja falando bobagem, o Kron teve 4 lutas. Eles devem ter oferecido um dinheiro absurdo pra ele, irrecusável, porque como eu tava falando um pouco antes, o Rickson sempre foi muito protetor da carreira do Kron, vai pro UFC na hora certa, ele falava muito isso. Deu uma rodada nele lá no Japão, pra ele ganhar um pouco de experiência. Eu não sei quais foram as condições do contrato, ou quem ganhou muito dinheiro com esse contrato, mas o Kron deve ter vindo com uma grana muito boa. Tanto que o nível dos caras que já deram pra ele, alguém tinha me falado isso, falou, meu irmão, quando você chega ganhando o que esse cara ganhou, porque eu tinha falado, porra, a segunda luta do cara no UFC, Cub Swanson, é demais de nível alto pra um cara desse. Tinha que ter jogado um cara com pouca luta, ele tinha 5 lutas de MMA quando ele luta com o Cub Swanson. Então, o UFC fez certo? O UFC fez o que o UFC faz. Se você tá pagando um bolão de dinheiro pra esse cara aqui, esse cara vai ter que entregar. O UFC tá onde tá hoje, sustentável, ganhando dinheiro lucrativo, porque é o jeito que eles fazem business. Então, tipo, se eles vão descapitalizar de um lado aqui pra trazer um cara com 3 lutas de MMA só porque é Gracie, e só porque é filho do Rickson Gracie, que vamos falar a verdade aqui, é 100% da história, né? Só trouxeram o cara porque é o filho do Rickson Gracie, só por isso. Porque tá cheio de outros Gracie que lutam aí, até melhor que o Kron, e que podia ter vindo no lugar dele, ia fazer mais bonito até, mas o cara é o filho do Rickson. Como que o UFC vai descapitalizar uma grana aqui, botando um cara sem recorde, sem nada,
ele vai ter que fazer esse cara, trazer esse dinheiro de volta. Trazer esse dinheiro de volta significa lutas grandes, com nomes conhecidos, e a experiência é completamente desproporcional. A gente viu, a gente continua vendo. Não é que ele melhorou com o tempo, ele não fez nada com o tempo, ele piorou. Eu acho que as 2 primeiras lutas ele ainda treinou, fez camp, não sei o quê. A última luta, que é aquela que ele chega todo descabelado, sabe Deus por que ele pega aquela luta, ele perde aquela luta e ainda cutucou o Demian Maia no final. Isso foi o que o pessoal ficou mais azedo com o cara ainda. Aí ele volta, parecia que tava em melhores espíritos, um pouco mais simpático. Acho que a Evelyn fez uma entrevista com ele, tirou até um sorriso do cara e tal. Ele até tentou, acho que se esforçou um pouquinho mais pra ser simpático. E aí, na cabeça dele, ou de quem tava com ele lá, o Nate Diaz tava no corner, falou: meu irmão, usa o jiu-jitsu, finaliza esse cara que vai dar boa. Cara, não vai dar boa. Hoje não dá pra fazer o que ele fez no MMA mais. Não tem nenhum idiota mais no MMA. Todo mundo sabe um pouco de jiu-jitsu. Ah, o cara é faixa azul, o cara é faixa roxa. A gente viu faixa roxa finalizar o Rodolfo Vieira. Rodolfo Vieira é uma lenda do jiu-jitsu e foi finalizado por um faixa roxa no UFC. Porque tem muito mais para ser levado em consideração. Não é só jiu-jitsu, é porrada, é gás, é coração, é vontade, é tudo que o Kron não tem. O Kron não tem vontade, o cara não tem coração e o cara não tem garra pra estar ali dentro. Só o nome não vai fazer, e é um nome que parece que ele não quer ter, parece que ele tem ressentimento da família, parece que ele tem raiva de ser um representante dos Gracie, e não dá pra entender isso. É a única coisa que abriu a porta do mundo da luta pra esse cara, foi isso, e ele vira as costas pro nome. Eu acho que o que ele queria, ele buscou, que é ser liberado do contrato do UFC, porque voltando lá que eu tava falando, 4 lutas, fez as 2, volta, faz aquele negócio ridículo. Eu acho, e de novo, é da minha cabeça, é completamente boato que eu tô criando aqui agora, que esse círculo de luta casada de jiu-jitsu que tá rolando agora tá muito forte, muito forte. Eu acho muito difícil não rolar uma proposta para um Kron Gracie fazer um evento e de repente o UFC não liberou. Se o UFC não libera esse cara do contrato, ele quer se livrar do contrato. Eu acho que foi isso que a gente viu sábado passado. Se tinha um contrato de 4 lutas, ele finalmente tá livre pra ele fazer o que quiser. Eu não sei se a gente vê esse cara agora num campeonato de luta casada de jiu-jitsu, porque o moleque é muito, mas muito bom de jiu-jitsu. Muito bom de jiu-jitsu. Só que ser muito bom de jiu-jitsu, ser muito bom de MMA, não tem uma coisa nada a ver com a outra. Mas o principal, pra ele ser bom em um, ou ser bom em outro, ou ser bom nos dois, ele tem que estar bem aqui, ó. E ele não é bom de cabeça. Não é. A gente já viu. O cara tem uma rebeldia, uma revolta. Ah, mas a vida dele foi muito dura. Não foi, né? Vamos combinar que não foi? Deve ter sido uma infância difícil. Pô, o cara perdeu o irmão. Eu entendo tudo isso. Tem dores irreparáveis na história do cara. Mas aí você pegar isso e fazer de uma revolta pra vida toda, não pode ser assim. Não acho que ele é uma vergonha. Eu até falei num outro vídeo. Eu não acho que ele é uma vergonha pro jiu-jitsu. Eu não acho que ele é uma vergonha pro MMA. Eu acho que ele é uma vergonha pra ele mesmo. Ele não é um representante da família. Ele não quer ser. E ele não é um representante da família. É assim, o que ele fez ali no sábado não apaga absolutamente nada do que a família dele, os caras bons da família, né, da primeira geração, da segunda geração, fizeram. Não tem nada a ver. Então, quando eu falo de verdade. Ele não é considerado parte da comunidade do jiu-jitsu. A galera do jiu-jitsu não vê esse cara como parte da comunidade. Já foi campeão mundial, campeão da DCC. O cara é muito bom, muito bom. Mas, de novo, também saiu, virou as costas e parece que não quer nada com isso. Então é meio que a comunidade também meio que vira as costas pro cara, entendeu? Então, tipo, ele não é um representante do jiu-jitsu, e embora os caras tentaram forçar porque vende legal, ele não é um representante da família Gracie. Ele não quer ser, e a família provavelmente não quer que ele seja também. Então o único que acabou passando vergonha ali foi ele mesmo, não foi a família Gracie, não foi o MMA, muito menos o jiu-jitsu. Foi só ele. Ele quis assim, colheu o que ele plantou. Me diz aí o que vocês acham, qual vai ser o próximo passo do Kron Gracie, se é que vocês estão interessados em saber disso. Um abraço pra vocês, não esquece de se inscrever no canal, não esquece de deixar o like. Um grande abraço, até o próximo, valeu.